Quando falamos de episódios clássicos de Bob Esponja, muitos vão vir à mente, como o Tour Macabro ou a entrega de pizza. Mas tem um episódio em particular que ele vale ser lembrado e analisado. Esse episódio é o SB-129. Com certeza um dos episódios mais criativos e ambiciosos de toda a série. Mas vamos para uma pequena recapitulação antes da análise. SB-129 é sobre o Lula Molusco tentando ficar um tempo longe de Bob Esponja e Patrick, e acidentalmente se trancando no freezer por 2000 anos, acordando no futuro. Então ele usa uma máquina do tempo para voltar para o passado, quebra a máquina e acaba parando em, lugar nenhum. Vários filmes e desenhos exploram a viagem no tempo, mas nenhum explorou o que acontece quando não estamos no passado, presente ou futuro. O episódio não só usa esse pensamento, mas também usa para formar um argumento niilista, mostrando que a vida não tem sentido e você não deve lutar contra isso. Existe uma teoria muito legal sobre esse episódio no Reddit, que diz que o Lula Molusco morreu e esse limbo que ele se encontra é o purgatório. Na minha opinião, é uma boa teoria, que ela pode fazer sentido, mas ao mesmo tempo não faz. O que desbanca essa teoria e fundamenta a cena como uma crise existencial é o objeto que o Lula Molusco segura, o seu clarinete. Se ele tivesse morrido, ele teria perdido esse item, tanto que nessa parte do episódio, o clarinete não tem nenhuma serventia, a não ser servir como uma representação de realidade para o personagem, algo que ele poderia ter se livrado lá atrás no freezer. Os roteiristas mantiveram o clarinete por um motivo, e eu acho que isso aumenta a teoria de ser uma crise interna, ao invés de uma morte real. Ele sai desse limbo quebrando o teto da sala da máquina, mostrando que aquele cenário nunca existiu e não passou de uma crise. A ideia é: tudo isso é um pensamento, não é um evento sólido. Mas que crise é essa? Você pode definir como uma crise existencial, mas mais especificamente como uma referência ao Eterno Retorno, um experimento apresentado por Friedrich Nietzsche em seu livro H é a Ciência. Esse episódio por um todo parece uma adaptação do ponto de vista de Nietzsche sobre o niilismo. Ele descreve o Eterno Retorno como a ideia de que todos os eventos no mundo se repetem na mesma sequência através de uma série eterna de ciclos, e essa é uma ideia diretamente associada para essa cena do episódio, quando vemos Lula Molusco correndo sem parar para lugar nenhum e quando vemos Bob Esponja e Patrick consistentemente caçando água-viva por mais de 2000 anos. A parte importante dessa cena, sendo uma das mais icônicas, é a cena Nietzsche afirma que o eterno retorno acontece na nossa solidão mais solitária. O termo solidão mais solitária é um termo importante de se ter em mente aqui, porque é muito mais doloroso e forte que a solidão comum que você sente. A solidão mais solitária, por outro lado, é algo muito mais existencial, algo que o Lula Molusco sente nesse episódio. Faz muito sentido considerando que nessa cena ele não pertence a nenhum período específico do tempo. Ele se encontra em um espaço abstrato indefinível em nenhum lugar da sua casa. Com certeza, esse é o momento da sua solidão mais solitária. A partir do momento que a ideia de estar sozinho deixa de ser um alívio e se torna um medo, é quando o eterno retorno entra em ação para o Lula Molusco. Quando Nietzsche fala sobre o medo da solidão, mais especificamente a solidão mais solitária, Bob Esponja mostra o que acontece quando você deseja a solidão, então sente o oposto, que coloca em questão o porquê de mudarmos assim, que é basicamente perguntando qual o significado de comunidade e afeto. Seguindo a filosofia que o episódio trabalha, é apenas um grande ciclo. Precisamos de uma vida social porque tememos a solidão, e tememos a solidão porque precisamos de uma vida social. Esse ciclo é perfeitamente apresentado no final do episódio, onde mesmo depois de um pequeno momento de aceitação no limbo, Lula Molusco não mudou, porque Bob Esponja fez com que ele desejasse a solidão novamente. Esses dois lados, a união e o fato de estar sozinho, respondem um ao outro e se cancelam da mesma forma que parece totalmente superficial e leva à ideia de que nada realmente importa. Tem uma situação explorada rapidamente nesse episódio que eu ainda não mencionei, e tem a ver com a cena Essa cena, por mais icônica que seja, sempre foi um mistério para os fãs da série. É engraçado, mas ninguém sabe o porquê dela existir. Mas parando para analisar, tem seu sentido. Lula Molusco, apesar de viajar para o passado e para o futuro, percebe que ele não pode escapar de sua verdadeira presença. Embora o local possa ser o passado ou o futuro, assim como nós, o Lula Molusco está vivendo o presente. Nenhum de nós pode viver no futuro ou no passado. No momento que você absorveu, o que eu disse já é o passado, que leva às crises. Essa cena é o Lula Molusco tentando voltar ao presente totalmente consciente de que ele está fisicamente no futuro, usando seu corpo para reconhecer suas emoções. Flexões são uma forma de fazer com que seu corpo reaja imediatamente para se convencer de que aquela é a realidade, mas ele dizendo o futuro dolorosamente como se estivesse saindo dele com força, sugere que sua mente quer convencê-lo do contrário. Quando ele vai para o passado, parece ter uma compreensão de realidade mais fácil, mas quando ele termina em lugar nenhum, é onde o pavor existencial entra em ação, porque quem sabe onde ele está ou quando ele está vivendo. É algo tão aterrorizante e agressivamente ficcional, considerando que é um desenho infantil. O medo de não saber quem você é a percepção mais aterrorizante e verdadeira do episódio, porque Nietzsche diz que você não precisa experimentar a viagem no tempo que Lula Molusco sofre para experimentar desses mesmos medos. Ele está dizendo que você nunca poderá se compreender verdadeiramente, porque você está sempre vivendo no passado. A solução que Lula Molusco coincidentemente chega no final desse episódio, que na verdade é apenas desistir e aceitar a realidade. Por mais estranho que possa parecer no desenho como Bob Esponja terminar dizendo que a vida não tem sentido, eu não vejo isso como um final não feliz. Nietzsche
que afirma originalmente que passar por esse eterno retorno permite o autodesenvolvimento, o contexto psicológico necessário para permitir esse desenvolvimento, o exato contexto apresentado no episódio. O que quer dizer que esse episódio não é uma tragédia, mas sim uma virada de página para o Lomusco, onde ao invés de ele viver em completa miséria, agora ele vive em completa aceitação. Se você viu até aqui, é porque de alguma forma eu te entretive e eu agradeço. Até a próxima.